Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Paz do Senhor, pastor Belísio, pastor Davi, que honra estar com o senhor aqui novamente. Pastor Davi é uma benção. Pastor Amém. Giovanni, acabamos de sair de uma live abençoada. Bom estar aqui com o senhor, pastor Belísio. Deus abençoe. Amém. Obrigado, homem de Deus. Pastor Giovanni, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. A paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Davi, pastor Carlos Cardoso, pastor Belísio, todos os irmãos que acompanham esse canal. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, homens de Deus, por aceitarem o nosso convite. Eu fico muito feliz pela vossa presença. Vamos abençoar esse povo maravilhoso. Bom, pastor Giovanni, sabe o que está acontecendo? Vamos começar primeiro na vida do Neymar. Sabe o que está acontecendo nesse momento que ele fez vendendo a sua fé? Ele praticamente entregou a fé. Nós vimos em 2016, ele fez uma tatuagem dizendo Deus me abençoe. Em 2016, se não me engano, Deus me abençoe. Ele falava o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Aliás, é hábito quase de todo brasileiro. O brasileiro ama Deus, ama Jesus Cristo. Eu já fui pregar até nas favelas do Rio de Janeiro. Eu vi quem está com fuzil, mas está a respeitar o nome de Jesus Cristo. Eu vi isso, eles respeitam. Missionários da África, respeitam. Agora, nós vimos que ele chegando lá, na Europa, foi indo, tanto dinheiro aparecendo. Hoje, a sua fé condicionada com dinheiro, ou continua ou não. Pastor Giovanni, o que é que tem a dizer sobre esse ponto? Bom, o Neymar agora ele tá no PSG, né? Ele Certo. tá no PSG e a gente sabe que o dono do PSG, ele olha aqui, ó, esse nome aqui eu não vou nem me atrever a pronunciar, que é um nome bem difícil, né? Mas ele é um sheik, né, do Catar, e a gente sabe que a maioria da sua população é muçulmana. E ele, por ser do PSG, assinou um contrato, e nesse contrato tem uma cláusula que ele poderia aceitar ou não. Essa cláusula se chama, tá aqui, ó, cláusula chamada bônus ético. Esse bônus ético é para que ele não fale em Deus, Jesus, religião e nem política. E por ele ter aceitado esse bônus ético,
o Neymar ele vai receber um bônus, ele recebe um bônus de 6,5 milhões de euros, né? Que convertendo para o real, hoje daria aproximadamente 40 milhões de reais por ano, tá? Isso é apenas um bônus, não é o salário dele. Esse bônus ele está recebendo, ele está ganhando por não falar de Deus, não falar de Jesus, não falar de religião e não falar sobre política, tá? Isso aqui está no portal Gospel Prime e foi postado ontem esse absurdo, né? O Neymar que sempre, quando fazia um gol, uma comemoração, em vídeos, ele estava sempre falando de Deus, em Jesus. Aliás, a sua família é cristã e agora parece que ele está voltando para trás, está retrocedendo, está literalmente usando aquele termo bem conhecido por todos, né? Vendendo a alma para o diabo, né? Será? E é isso que nós vamos ver aqui, vamos comentar sobre isso. Pastor Carlos Cardoso, pastor Davi, pastor Belísio, são homens de Deus que com certeza vão fazer uma leitura muito coerente, sem agredir, claro, o Neymar, né? Que é brasileiro, mas infelizmente, a gente se depara com essa situação e a gente tem que falar, a gente não pode ser covarde, né? É complicado, né? É um momento em que muitos estão morrendo por causa do nome de Jesus Cristo, estão cortando as mãos das pessoas, degolando pessoas em certos países, que vamos falar aqui também, e nós estamos a ver o Neymar, ele aceitar um contrato onde vão lhe dar dinheiro para não falar o nome de Deus. Pastor Carlos Cardoso, o que o homem de Deus tem a dizer sobre este assunto? Tá mutado o microfone. Eu liberei aqui. Eu vejo, né? Falando aí, já vem na minha mente Jesus diante do diabo e o diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrados me adorares. E existem os dois pontos, né? A gente precisa analisar, né? São 40 milhões de reais. Eu sempre sou bem coerente nessa questão, pastor Belísio, né? A família do Neymar é uma família que dá muito testemunho na Baixada Santista. Tem muita gente que não sabe, mas Neymar é dizimista, né? A família dele é dizimista, é uma das igrejas mais poderosas da Baixada. Apesar de todo escândalo, todo o dinheiro, por ser todo esse prodígio, o Neymar tem o Instituto Neymar Júnior, tem uma obra social gigantesca na África, que é a irmã dele, né, que está à frente dessa obra. Então, a gente sabe que o dinheiro, ele é poder, né? E 40 milhões, aí eu fico naquela posição do seguinte, né? A gente está, por exemplo, de uma semana para cá, o Bolsonaro retrocedeu. Aí a gente tem que dizer, mas se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Meu Deus. Você está entendendo? Então, ele com certeza, né, o dinheiro falou alto, e o que a gente tem que entender? Que ele não lidera nada sozinho, existe uma equipe por trás dele que condiciona o que ele faz. É a mesma coisa que política. Tem o empresário, por mais que é o pai dele, mas daí tem as empresas que ele trabalha, que ele é um representante de várias marcas, então, com certeza, todo esse sistema aí foi pesado na balança, né? Pesado na balança para a decisão que ele tomou. E eu acredito, como eu conheço alguns jogadores de futebol, os bastidores, eles não se mandam, entre aspas. Existem pessoas que mandam nele. É a mesma coisa que o político, que o partido comanda o que ele tem que fazer. Por mais que o político tenha boa intenção, se o partido não quiser, ele não pode fazer, porque ele tem que respeitar. E isso são éticas, né? Então, o dono é um sheik, não aceita, né? Então, com certeza, a equipe chegou num consenso e é 40 milhões, né? Eu fico analisando essa visão, né? Negou a fé, aí eu vejo o diabo diante de Jesus. Se você aceitar isso aqui, eu te dou tudo isso. Você está entendendo? Daí existe essa questão. Claro que a gente está vendo aí uma negação, né? Mas existem os outros
meios, a gente tem que olhar isso de uma forma ampla. Eu só estou dando a minha visão aqui, né? Mas que ele negou muita coisa aí, negou, com certeza. Mas será que ele já assinou ou ainda é uma proposta que lhe deram? Pela reportagem aí, né? Eu tô procurando em outros sites que tem pessoas questionando, mas tem na Istoé, é só digitar, dar uma googada aí que você vai encontrar que realmente é verídico, tá? É fato consumado. E essa questão assim que é declarada, né? Ele tem o olho de Horus tatuado, ele tem comercial fazendo o olho de Horus com 666, né? Aquela do olho Então é um sistema da nova ordem mundial que também coloca muito desses estrelatos como jogador, como músico, né? A maior do Brasil hoje é a Anitta, Pablo Vittar e tantos outros que tem aí, né? Tem aí a questão do envolvimento em todo o sistema oculto que envolve eles. É muito complexa a situação, né? É muito complexo. Sou Jesus na casa. Pastor David, vendo que os talibãs, quando entraram, pronunciaram muito bem que eles querem fazer com que islamismo entre no mundo inteiro. A primeira palavra, ou o primeiro discurso, foi do líder deles depois do limite das tropas de América sair. Santana, muito obrigado por fazer super sticker. Muito obrigado, tá? Deus abençoe muito a sua vida por apoiar esse canal. Tá, pastor David? Então, aquele principal líder, ele disse assim, que eles vão trabalhar para que o islamismo entre no mundo inteiro. Entra no mundo inteiro. Eles vão enfraquecer o nome de Jesus Cristo. Vendo Neymar, estão lhe propondo esse tipo de contrato, será que é uma rede, é uma ligação com o que tem acontecido no Irã, que tem acontecido no País do Dragão, Iraque, nesses outros lugares, tentarem colocar islamismo em frente? Sabemos que nesses últimos tempos haverá um momento que esses grupos aí que querem que realmente o mundo seja um mundo islâmico vão se juntar e muita coisa vai acontecer daqui para diante. O que o pastor tem a dizer com esse ponto? Será que o pastor Davi me ouviu? Aí, tá me ouvindo? Agora? Sim, agora sim. Agora sim. Isso, então, esse contrato de 40 milhões de reais, é muito dinheiro aí, nós sabemos que muitos têm usado da sua fama, da sua influência para benefício do evangelho. Por exemplo, vários atletas das Olimpíadas, eles fizeram questão de estampar o nome de Jesus em suas declarações após ganhar ali alguma medalha. Vocês podem ver várias notícias aí falando o atleta tal agradeceu a Jesus por ter ganhado. Então eles estão aí exaltando o nome de Jesus diante da sua influência. Já com o Neymar, eu sei que ele tem muitos pontos positivos, e aqui não estamos falando da pessoa, mas da atitude que está acontecendo aqui. Esta atitude, olhando assim com os olhos espirituais, no âmbito profético, nós sabemos que no fim dos tempos, o islamismo vai ser aí uma grande chave para as batalhas que vão ter com Israel e contra o povo que aceitar a Jesus ou se converter a Jesus no fim dos tempos, no cumprimento das profecias. E agora o que acontece é que existe um sistema que está fazendo de tudo para o islamismo crescer no mundo, não apenas lá na parte oriental, mas em toda a parte ocidental. Vocês podem ver que líderes, presidentes que apoiam o islamismo, eles estão, nesses últimos anos, em mais evidência, estão ganhando poder, estão ganhando liderança de países, justamente porque existe esse sistema, né, de apoio ao islamismo e o crescimento do islamismo. Isso daí, pelo fato de ter muito dinheiro, eles conseguem comprar algumas pessoas, a influência de algumas pessoas. Outros, no caso do Talibã, né, eles já vão mesmo massacrando sem dó, e vão impondo a sua
ideia, a sua religião. O que nós estamos vendo é uma tentativa do islamismo de crescimento e minimizar a voz do cristianismo, a voz que diz respeito ao evangelho, a Jesus, tudo que é sobre Jesus. Isso nós já podemos ver já de muito tempo para cá, e agora eles estão tentando comprar os artistas, né, os famosos, para minar, acabar com a influência cristã no mundo. É verdade. Tentando colocar as coisas mais claras, né? Como alguns irmãos estão falando no chat, o Neymar é do sistema. Claro que soubemos. Claro que todos estão lá no topo, a maioria, 99,9% no topo da música secular, no topo de futebol, no topo de tantas coisas, novela, artista, tudo. Você tem que entrar no sistema. Mas uma coisa que nós soubemos, eles, no fundo do coração, eles também têm algumas vontades, eles reconhecem a existência de Deus. Eles agora estão sendo pagos para nem reconhecer isso. Esse é o problema. Você vendeu a sua imagem, agora tens que vender a sua alma. Não fala nem na sua boca esse nome aí. Essa é a imagem que nós vamos viver na grande tribulação. Pastor Giovanni, o que acha com esse ponto? Será que na grande tribulação haverá pontos assim, nem na sua boca, não fala nome de Deus? Então, ganhas alguns benefícios. Esse não é sinal realmente da grande tribulação. A pessoa sabe que aceitando isso, realmente você está perdido, mas mesmo assim, como tem um benefício lá à frente, olha, muita gente, na grande tribulação também será assim. Eu acho a prova verdadeira é essa aqui. Olha, te dou X para você não falar o nome de Deus. Agora, seu Deus, sou eu e a minha equipe. Uhum. Como vai acontecer, pastor Giovanni? Olha, eu acredito que, antes de eu tocar nesse ponto que o senhor falou, é algo que o pastor Carlos Cardoso falou, que é bem interessante. Ó, ele tem o olho de Horus aqui, e esse aqui também é um jogador famoso. Quem que é esse cara aqui, o pastor Carlos Cardoso, o pastor David, pastor... Messi. É o Messi? É o Messi. Parece que é o Messi. Ah lá, Messi. ele também... Ele também tem aqui o olho de Horus aqui. Então, eu acredito que essas pessoas de alta influência, a Beyoncé, por exemplo, ela tira... a maioria das fotos dela é fazendo o 666, né? 666. E aí, ela acaba influenciando outras pessoas a tirarem foto fazendo isso, mal sabendo que isso é uma invocação que ela faz. É verdade. O Neymar agora está aparecendo, tirando algumas campanhas publicitárias, tampando um olho. Isso vai influenciar jovens também a fazer isso, mal sabendo que é uma influência ao olho de Horus. O que é o olho de Horus? O olho de Horus tem uma conotação até espiritual, né? É o olho que tudo vê. Então, as pessoas, elas acabam sendo influenciadas, a gente fala muito sobre isso, a programação preditiva, um trabalho de engenharia social, reprogramar o cognitivo das pessoas a aceitarem esse novo governo, esse novo modelo de família, essa promiscuidade, tudo isso como sendo um novo normal. E esses personagens acabam se tornando massa de manobra do sistema para influenciar as outras pessoas. Agora, falando sobre o que o pastor Belísio me perguntou, eu acredito que tudo isso já é um treinamento, né? Um treinamento. Eu estava falando hoje, agora há pouco, o pastor Carlos Cardoso numa live, e a gente acabou citando que já está acontecendo no Rio de Janeiro, o passaporte da canetada. Quem tomou a canetada tem acesso a espaços públicos, a espaços coletivos, a cirurgias, ao benefício do município do Rio de Janeiro, que é um benefício para ajudar na renda da pessoa ali, do cidadão de bem. E aí, se ele não tiver a canetada, não tiver o passaporte, ele não tem acesso a nada disso. Então, nós estamos vendo o que vai ser na grande tribulação em uma escala menor. Pastor, escala menor, o senhor acha que é pouco? É pouco ainda porque vai ser na grande tribulação. A Bíblia diz que naquele dia
Os homens vão morder a língua de tanta dor. Dor do quê? Fome, gente. Só sabe como a fome, como dói. A fome, quem um dia já sentiu... eu já passei fome. Passou fome, ficou o quê? Meio período sem comer? Um dia? Você quer ver você ficar 3, 4, 5 dias sem comer? 5 dias sem comida. É uma dor, a pessoa que quer procurar a morte de tanta dor. E a Bíblia fala que a dor vai ser tão grande que os homens vão morder a língua. E quem são esses homens? São os remanescentes, são a resistência que não vão aceitar a marca e vão ter que viver em cavernas, escondidos, aguardando ali a morte para poder ser salvo, entendeu? Então, nós estamos vendo, pastor Belísio, respondendo a sua pergunta, apenas uma pequena prévia, sabe? Aquelas pequenas dores de parto que começam no início do que será na grande tribulação. É verdade. É verdade, pastor Giovanni. Oh, povo de Deus, povo amado, o pior cego, como sempre pastor Giovanni fala, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, que falta pouco. Se você não está se preparando, saiba que você será surpreendido. Bom, pastor Carlos, o que o homem de Deus notou nesses últimos momentos? Nós temos aqui, só que os vídeos vou colocar no nosso grupo de Telegram. Quem não está no Telegram, entra no grupo de Telegram, vou colocar os vídeos depois dessa live. Tenho vídeos que comprovam que pessoas estão vendendo seus bens. Pastor, se encontrar link, pode colocar. Muitos estão vendendo seus bens. Existem vídeos, tá? Afeganistão estão vendendo seus bens para fugir de Afeganistão nesse momento, porque o regime é muito forte, principalmente para as mulheres. As pessoas estão a vender agora. Por quê? Porque naquele tempo que as pessoas corriam, disseram o quê? Falaram que naquele momento as pessoas estavam desesperadas, mas agora que é o tempo bom para sair. Por quê? As fronteiras abriram. Aqueles que eram mais, tinham paciência, é agora que estão saindo. Mas, na mesma hora, fechar as fronteiras não está sendo fácil. Principalmente os cristãos, muitos estão sendo presos, muitos estão sendo tratados como se fossem ladrões. Como é que eles tratam ladrão lá? Como eu expliquei outra vez aqui, os ladrões no Congo Democrático, se prenderem um ladrão, colocam um pneu e queimam. Tá? Há um vídeo no YouTube que você vê, estão queimando alguém, muitos dizem, olha, missionário na África está sendo queimado, colocam um pneu, queimam o povo, aí cercam. Não é ladrão, aquilo, aliás, não é missionário, aquilo era ladrão. É assim que eles tratam os bandidos, ladrões, no Congo. Agora, em Afeganistão, eles cortam as mãos quando prendem ladrão. E é dessa forma também, em alguns fatos, eles tratam os cristãos. E, nesse momento, as mulheres correm risco. A mulher não pode entrar na faculdade junto com os homens. Tem que ser só a mulher, sozinha. Só as mulheres, mas tem que se cobrir. Então, muitos estão fugindo, vendendo as coisas de casa, procurar caminho para fugir daquele país. Pastor Carlos, tem informações sobre esses fatos? E sabe como é que isso pode chegar até em certos países onde atacam o cristianismo, e como é que, nesse momento, a história do cristianismo, já podemos dizer, bye-bye em Afeganistão? Então, a gente tá vendo uma perseguição religiosa, né? E essa perseguição, ela está sendo diretamente contra o cristianismo. É isso que a gente tem que chamar a atenção. E a gente vê que, por exemplo, a gente tem, entre aspas, um representante, por exemplo, que seria o Papa, que se silencia e trabalha por um Estado laico, né, que cada um pode expressar a sua fé. Hoje ainda eu vi uma reportagem por cima que o Papa chamou para conselheiro um ateu. Um ateu para ser um conselheiro do Vaticano para trabalhar com vários tipos de grupos e de pensamentos. Então, o que acontece? Lá no Afeganistão é algo que está declarado, é algo que a gente viu, a gente recebeu imagens, né? Eles têm um ódio contra qualquer tipo de cristão,
e não é só o evangélico, é bom a gente colocar aqui, por exemplo, o católico lá também foi totalmente extinto. Foi algo assombroso, porque eu fiquei sabendo também que os Estados Unidos deu os dados de 20 mil pessoas que estavam auxiliando o governo enquanto eles estavam lá. É a mesma coisa que você pegar a informação das pessoas e dar de graça para fazer delas, faça delas o que vocês bem entender. E aí a gente está dentro desse parâmetro. Mas quando a gente abre um leque de perseguição religiosa, pastor Belísio, eu tenho falado muito isso aqui. Existem 2 pontos que a gente tem que ver. Primeiro, vamos olhar aqui para o Brasil. Muita gente não sabe, mas no Brasil, os números de ateus no Brasil aumentou 5%. Pessoas que declaram que não creem mais em Deus. Por que os ateus cresceram no Brasil? É uma resposta simples, porque Jesus não está mais sendo visto na igreja. Então, hoje, a gente tem sistemas religiosos que tem um grupo de gente que se intitula gospel, mas nós temos pouco cristianismo de verdade. E eu costumo dizer que daí, quando a gente pega esse aspecto que Cristo não está mais sendo visto na igreja, a gente vê que as igrejas se tornaram pontos de encontro. E o verdadeiro propósito do sistema religioso, que é salvação, eternidade, vida eterna, vida equilibrada, vida de abandono do pecado, vida de santidade, pouco se prega em cima dos altares do sistema religioso. E a gente não pode tapar o sol com a peneira que isso está acontecendo. Então existe uma perseguição, e agora a gente vê essa perseguição externa, essa perseguição que é morte, essa perseguição que gera cortes de membros do corpo, essa perseguição como está no Quênia, né? Eles queimam os cristãos vivos, eles jogam fogo e queimam. Mas aqui no Brasil eu estou sentindo, pastor Belísio, pastor Davi, pastor Giovanni, que a gente está vivendo uma perseguição religiosa também dentro do sistema religioso. E quem é crente de verdade no sistema religioso é perseguido pelos próprios pastores, líderes. E isso, para mim, é incrível. Por quê? Porque hoje, no Brasil, eu vou dar um exemplo. E aí, abrindo esse leque, como é que isso foi minado? Eu vi um estudo, por exemplo, do movimento sionista injetando dinheiro nas igrejas evangélicas no Brasil. O maior retrocesso religioso do Brasil, pastor Belísio. Templo de Salomão em São Paulo. O maior retrocesso do cristianismo na nação brasileira. Por quê? Porque a imagem do templo, e foi investimento sionista. A gente não sabe ao certo quanto foi gasto no Templo de Salomão. Mas por que é retrocesso que eu estou dizendo aqui? Porque o que eles pregam? Quando você vai para o Templo de Salomão, a sua vida é abençoada. Então, isso tirou a responsabilidade do crente de ser crente, porque quando eu sou a igreja, eu sou o templo, aonde eu vou as pessoas são abençoadas. Não é o local que vai gerar a bênção. Então veja que existe um movimento global injetando dinheiro nas instituições religiosas para tirar o foco da salvação. E agora, dentro desse sistema religioso, se um crente aqui que nos segue acredita no arrebatamento, acredita no juízo, acredita que o apocalipse está chegando, acredita que essas picadas é um sistema que vai preparar a marca da besta, os crentes estão sendo chamados do quê? Fanático, religioso, teórico da conspiração. E aí eu vejo que os crentes de verdade estão sendo perseguidos pelo próprio sistema religioso. E aí você vê que as pessoas, elas já foram programadas para aceitar o tipo de sistema que o mundo propaga. Que o mundo diz, e ainda hoje eu postei, para passar a palavra, eu postei algo no meu Instagram, que é uma frase, deixa eu ler aqui essa frase, né? E ela é muito forte, porque olha só, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente.
E essa é a realidade do sistema religioso, que é o pecado não tem problema pecar, né? O céu parece algo muito distante de nós, que deveria ser a nossa maior realidade. O inferno, tem muita gente que nem acredita mais no inferno. Na realidade, nos Estados Unidos já foi feita pesquisa, mais da metade dos cristãos americanos não acreditam em inferno. Então, o inferno não é mais um lugar horrível, e o evangelho, que deve ser proclamado, esse evangelho da salvação, esse evangelho da cruz, esse evangelho de negar a si mesmo, esse evangelho de entrar pelo caminho estreito, ele não é mais atraente para essa geração. E quem vive com a mente no céu, quem vive querendo viver o cristianismo verdadeiro, está sendo perseguido pelo próprio sistema religioso. Incomoda. Se você é santo, se você é uma pessoa separada, você incomoda onde você está. Por quê? Porque é um sistema que já foi minado, que está diante de mão dada com muitos sistemas. E aqui eu não quero generalizar, porque existe muito homem de Deus, mulher de Deus, igrejas sérias. Eu conheço várias, mas eu estou dizendo que isso está acontecendo e o diabo minou tudo isso, né? Eu acredito que a igreja é intocável, a igreja de Cristo Amém. É intocável, porque existe uma igreja separada, uma igreja santa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, né? Existe uma igreja de pé, que está vivendo o propósito, mas existe uma igreja que é as virgens loucas sem azeite na lamparina, de mão dada com o mundo, que quando acordar vai ser tarde demais, né? E isso está acontecendo. Essas são as minhas palavras sobre esse sistema. Muito forte, e é verdade, pastor. E é verdade. Esse sistema que estamos a viver agora... Mas estou notando, muitos irmãos aqui estão falando sobre o vulcão. Será que está acontecendo agora? Nós não estamos informados? Alguém está informado aqui? Mas antes disso, eu quero pedir para os irmãos deixarem like, sabendo que os vossos likes nos ajudam muito, libera os vídeos. Vídeos assim, lives assim, o YouTube está nem aí, tá? Mas você pode liberar essa live para que essa live encontre muita gente. Se nós conseguirmos alertar muita gente, eu creio que Deus vai nos abençoar, porque nosso objetivo é ganhar almas para Jesus Cristo. Nosso objetivo é alertar pessoas para que estejam preparadas no que há por vir. Então, deixa like. Tem 1 minuto para deixar like. Já deixou? Será que já deixou like? Irmão, irmã, já deixou like? Deixa like para nos ajudar aí, tá? Deixa like. Obrigado para quem deixou. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu notei, nós estamos a falar sobre a perseguição, mas fechar um pouquinho o parênteses. Será que algum servo de Deus entre nós aqui tem informação sobre o vulcão? Está acontecendo agora algo que não soubemos, será? Muitos irmãos repetiram a mesma frase. Tem um vulcão que ele está prestes a entrar em erupção e está com risco de tsunami no Brasil, em todo o litoral do Brasil. Okay. Só preciso confirmar aqui o local, mas essa é a informação. Está saindo aí em vários sites de notícias, estou até abrindo aqui, vulcão que pode gerar tsunami que chegaria ao Brasil entra em alerta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saiu no site O Tempo. Pastor Belísio. Sim, pastor. Nós já acabamos de falar sobre isso lá. O pastor Carlos Cardoso está bem inteirado nesse assunto aí. É o vulcão Cumbre, né? Vou colocar a matéria aqui na tela para vocês, ó. Tá aí. Ah, ok. O que acontece, pastor? Esse é como eu falei com o pastor Giovanni. Posso falar, pastor Belísio? Pode falar, homem de Deus, pode falar sim. Então, olha só. A questão não é o vulcão entrar em erupção, é que essa ilha, ela tá toda trincada. Então, a erupção do vulcão poderia quebrar a ilha. Quebrar a ilha, e isso, o peso dessa ilha no oceano geraria uma mega onda, né?
na sua frente, que iria pegar desde lá de Nova York, descendo todo o litoral, e ninguém sabe ao certo, né, as proporções que isso pode ocorrer. Então, é algo que pode acontecer, né? Porque teve 4.000 tremores de terra no local do vulcão. 4.000. Até ontem, olha só. Eu estou falando disso desde terça-feira. Então, terça-feira foi 1.300. Ontem já estava em 3.000 e hoje já está, até a última reportagem que o pastor Giovanni colocou lá, 4.000 tremores de terra. Tá aí, ó, 4.000 tremores. E isso já fez que o magma da terra subisse e já engoliu casa. Então tá havendo uma movimentação na terra, lá nessa região, e é algo, pastor Belísio, veja bem, eu tô falando desde janeiro no canal, eu tive um sonho em janeiro, eu estava no Equador, eu tive o sonho de uma onda gigante, mas era muito forte, a violência da onda, ela entrava e ia arrastando tudo para dentro do mar. E aquilo ficou tão forte na minha mente que eu fiz um vídeo, já acordei, já fiz o vídeo, porque eu não sou de sonhar, é algo que não é normal, então eu vi que era algo de Deus. E de lá para cá a gente começou a acompanhar. Então tá havendo vários terremotos no Oceano Pacífico, no Oceano Índico. Agora, o Atlântico aqui, o Oceano Atlântico, está tendo milhares de tremores de terra. Então, vários vulcões adormecidos, isso já é estatísticas, vão acordar. E, na minha visão, como eu falei lá no canal do pastor, vulcão está em Joel, capítulo 2, versículo 30, quando o profeta disse, né? Eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, daí o Senhor disse assim, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, é só nós analisar 31 e 32. Olha lá, o pastor Giovanni já colocou. Então, vamos lá. Fogo, incêndio em Minas Gerais, incêndio em São Paulo, incêndio na Califórnia, incêndio na Austrália, incêndio na Índia, incêndio na Europa, incêndio na Grécia. O mundo está incendiado. E vai começar agora no Pantanal e no Amazonas. É a época de incêndio no Pantanal e na Amazônia. Então, outra coisa. Fogo. Aí apareceu o rio de sangue, né? Na Jordânia, rios de sangue. Teve no Nordeste aqui do Brasil, teve no Ceará, em outra região. Rios de sangue teve na Argentina, rios de sangue em vários lugares, na Rússia, na China. Rios de sangue também são sinais. E aí ele falou sobre nuvens de fumaça, ou colunas de fumaça, que no hebraico aí é vulcão entrando em erupção. Vulcões entrando em erupção. E aí vejo que está no verso 31. O sol se tornará em trevas. Teve, né, ontem em Minas Gerais uma... Era até bom, pastor Giovanni, puxar essa tempestade apocalíptica em Minas Gerais, que o dia virou noite. Ontem ficou tudo vermelho em Minas Gerais. Jesus. Aí veja bem, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Aí olha o que está dizendo aí. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, os incêndios, os rios de sangue e os vulcões entrando em erupção estão anunciando à humanidade que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Se aproxima. A ira de Deus, ela já está acesa, e eu acredito que a qualquer momento, né, Jesus vai voltar e nós teremos aí o start do apocalipse, do juízo de Deus sobre a humanidade. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você chegou a achar, pastor Giovanni, essa chuva apocalíptica em Minas Gerais? Eu estou procurando aqui. Pastor Davi, ouviu falar sobre essa ação que o pastor Carlos acabou de falar? Ô, pastor, eu moro aqui em Minas Gerais, né? Eu estava agora na rodovia ali e algo muito estranho que está acontecendo. O sol estava todo vermelho, muito grande. Nós sabemos o tamanho comum do sol, né? Que fica... O sol vermelho eu achei aqui, pastor Davi, o sol. Isso. Agora há pouco,
antes da live, eu cheguei aqui para a live uns 15 minutos antes, mas Eu vou mandar aí, agora há pouco mesmo, estava muito vermelho o sol e ele muito grande, realmente um sinal. Aí, é isso mesmo, desse jeito. E aqui eu estava vendo pessoalmente, estava algo assim muito diferente mesmo. Até estava comentando com a minha esposa que o que está acontecendo no céu nesses últimos dias, só não acredita quem não quer mesmo. Esses dias, uma pessoa falou assim para mim, Davi, pare de falar sobre volta de Jesus, sobre arrebatamento, eu tenho ainda muito para viver aqui nessa terra, pare de falar sobre essas coisas, eu tenho muito para viver com os meus filhos ainda. Então a gente vê que muitos estão enraizados, né, com o coração enraizado nessa terra, e querem calar aqueles que falam sobre os sinais, mas que nós estamos vendo tudo isso acontecer contra fatos, né? Nós não temos aí o que contestar, os próprios fatos estão nos mostrando a proximidade de cumprimento das profecias do Apocalipse. É isso aí, Amém. Pastor Carlos Cardoso. Amém. Viu, o povo de Deus? Pode pensar, não, o que o pastor Carlos está falando é mentira, porque está longe, está lá no país de Talibã, está lá nos Estados Unidos, não tem como comprovar. Pastor Carlos Cardoso falando, e na hora, tem pastor Davi Alves lá dentro de Minas Gerais, viu o que está acontecendo. É incrível, né, pastor Giovanni? Muitos pensam tudo que nós falamos, tudo que está... E não precisa ir muito longe. Eu moro aqui em Guariba, interior de São Paulo, fica a 60 quilômetros de Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto, um rio ficou vermelho e foi manchete. Ó, eu vou até colocar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui a matéria, olha, eu vou colocar aqui. Para os irmãos verem. Deixa eu só ativar o som aqui, pastor Belísio. Que o som não está ativado. Aí, pronto. Vou colocar aqui, ó. Veja se os irmãos conseguem ouvir aí. Do córrego da Via Norte. E a água do córrego da Via Norte, em Ribeirão Preto, ficou vermelha. O Ribeirão Vermelho, equipes da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB, foram até lá para dar uma espiada. O Guilherme Campos acompanhou. O que está rolando aí, Guilhermão? Balanço. A água do córrego que fica às margens da Via Norte, em Ribeirão Preto, já voltou ao normal. Olha só, nosso cinegrafista Roberto Luiz mostra para você. Mas ontem não estava assim, não. A água ficou vermelha. Olha só as imagens. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Então, pastor, tá ficando vermelho assim em vários locais no Brasil e no mundo. E no mundo. Eu confirmo o que você está falando, pastor. Aconteceu no Congo também esse ano, no Congo. Se você procurar, vai encontrar, mas pode continuar falando, pastor. Então, eu tenho aqui o vídeo, depois eu vou ver se eu encontro um pouco mais antes, olha só. E não tem uma fonte, tipo assim, é um caminhão de tinta vermelha que caiu na água, é uma empresa de tinta que estourou um cano e está vazando tinta vermelha. Não tem, entendeu? São fenômenos naturais da natureza. A natureza, como o pastor Carlos mostrou o texto bíblico dizendo que haveria fenômenos na natureza mostrando que a volta do Filho do Homem estava mais próxima do que a gente imagina, né? Então tá aí, rios vermelhos. Pode falar, pastor, a sua experiência com esse tipo de matéria, porque é interessante. São assuntos que acendem o nosso coração e nos mostram que, de fato, não há mais tempo para brincar, né? O tempo agora de viver realmente uma vida com Deus, porque a qualquer momento nós seremos arrebatados. Com certeza. Pastor Belísio, pastor Davi, pastor Giovanni, eu preciso me retirar que eu vou pregar e é um pouco longe da minha casa. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? E sempre é uma honra estar com vocês. Muito obrigado, pastor Belísio, pelo convite. Bom estar com você, pastor Davi, pastor Giovanni. Preciso me retirar. Deus abençoe, vai com Deus. Pastor Carlos Cardoso. Amém, pastor. Obrigado.
Sempre serás bem-vindo aqui. O Senhor é muito amado aqui no nosso canal. E também eu convido os irmãos, entra na descrição, tem o canal do pastor Carlos Cardoso. Inscrevam-se lá, tá? Inscreva-se no canal dele. Tem do Povo da Fé também, que é do pastor Giovanni. Pastor Giovanni, o canal dele se chama Povo da Fé. Inscreva-se lá. Pastor David, pastor Davi Alves, o canal dele também está na descrição. Os 3 canais estão na descrição. Inscreva-se nesses 3 canais. Você será muito abençoado com a matéria que eles trazem. São matérias realmente relevantes e abençoadas. E são servos de Deus. Os 3 que estão aqui, eu falo com toda certeza que são servos de Deus. Se você inscrever-se, serás muito abençoado. Obrigado, Amém. pastor Carlos. Muito Deus abençoe obrigado, a todos. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, meus irmãos. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.